Você conhece a história da Paixão de Cristo? Mas e se eu te dissesse que tem monstros, criaturas apocalípticas e simbolismos tão sombrios por trás disso tudo, que parecem ter saído de um filme do Guillermo del Toro? Hoje a gente vai mergulhar num lado pouco falado da Bíblia, as criaturas bizarras, visões proféticas e símbolos que aparecem ao redor da morte de Jesus. E spoiler, não é nada light! Já deixa o like e se inscreve no canal se você curte uma boa mistura de Bíblia, terror simbólico e curiosidades que sua catequista provavelmente nunca contou. Se você acha que o Antigo Testamento é só genealogia e mandamento, ai, segura essa. Porque no meio das tábuas da lei e dos profetas gritando no deserto, tem dois personagens que parecem ter saído direto de um filme do Guillermo del Toro, com trilha do Black Sabbath: Leviatã e Behemoth. Sim, meu filho. Dois monstrões bíblicos que pouca gente lembra, ou finge que esqueceu por medo mesmo. Vamos começar com o Leviatã, uma serpente marinha colossal que aparece no livro de Jó e também nos Salmos. Ele é descrito como um bicho que cospe fogo, tem escamas impenetráveis e provoca o caos onde passa. Basicamente, o chefão final do Velho Testamento. É tipo o Godzilla, só que com sede teológica. E aí tem o Behemoth, que é tipo o primo rural do Leviatã, um bicho terrestre gigantesco, inabalável, que bebe rios como se fossem uma coquinha gelada e ninguém consegue domar. O boi colossal do Apocalipse, tá ligado? Alguns estudiosos acham que são símbolos do caos pré-criação. Outros acham que Deus estava spoilerando o Apocalipse com efeito especial antecipado. Mas o fato é, essas duas criaturas aparecem exatamente em contextos que antecipam a chegada de algo grandioso, tipo a Era Messiânica. Ou seja, antes de Cristo chegar, já tinha um trailer rodando com monstros e mistério. É como se Deus tivesse colocado dois irmãos gigantes para segurar o portão do tempo, versão bíblica de Pacific Rim. Um mora no mar, outro na terra, o pacote completo do caos. E falando em caos, você sabia que até o próprio momento da morte de Cristo foi cercado de sinais sobrenaturais, trevas repentinas e até terremoto? Vem comigo, porque o universo deu tela azul naquele dia. O eclipse e o véu rasgado, a natureza em colapso. Imagina o seguinte, é meio-dia, sol a pino, calorzão e do nada, a luz apaga. O céu escurece como se alguém tivesse clicado em modo noturno. Não é nuvem, não é chuva, é trevas. Literalmente, foi exatamente isso que os evangelhos relatam na hora da morte de Jesus. Durante 3 horas do meio-dia às 3, a escuridão tomou conta de tudo. E não era eclipse agendado no Google não, meu filho. Foi no susto. E como se isso não bastasse, a terra tremeu. Sim, um terremoto. Daqueles que derrubam estrutura, racham chão e deixam até romano rezando. Ah, e o véu do templo, aquele que separava o lugar mais sagrado de todos, se rasgou ao meio, de cima a baixo. E aqui entra o simbolismo pesado. Isso representa o rompimento entre o antigo e o novo. O momento em que na teologia cristã o acesso a Deus foi escancarado. O universo basicamente deu uma tela azul espiritual. Foi tipo, sistema corrompido, reiniciando em 3, 2, 1. Alguns tentam explicar como eclipse, evento climático. Outros só aceitam que foi o mundo reagindo em pânico à morte do Filho de Deus. Mas se a natureza tremeu, imagina o que rolava no plano espiritual? Porque enquanto o povo via só o Calvário, no mundo invisível, o pau estava quebrando. Enquanto os soldados romanos batiam martelo e jogavam dados, nos bastidores do céu e do inferno, estava rolando o UFC espiritual da década. Vários textos apócrifos, visões místicas e interpretações teológicas apontam que a morte de Cristo foi o clímax de uma guerra entre luz e trevas. Ali no Getsêmani, enquanto os discípulos dormiam, Jesus suava sangue, literalmente. E não era só ansiedade, não. Era pressão sobrenatural. Tem gente que acredita que ali anjos estavam protegendo e demônios tentando fazê-lo desistir. Imagina um mix de A Paixão de Cristo com Constantine. De fora, só sofrimento humano, mas por dentro, era Vingadores, Ultimato versão espiritual. Anjos prontos para intervir, mas sem autorização. Demônios rindo, achando que estavam vencendo. E no meio, um homem sozinho carregando o peso do universo.
enquanto o povo estava lá assistindo à crucificação, no plano astral, era choque de titãs com espada flamejante e grito cósmico. E se a batalha espiritual foi surreal, espera até ver as criaturas que aparecem nas visões do Apocalipse, bicho com 4 caras, olhos por todo lado e asas de fogo. Vem que agora o negócio fica surreal? E as visões do Apocalipse e as criaturas que desafiam a lógica? Quando o apóstolo João escreveu o Apocalipse, provavelmente alguém devia ter perguntado: tá tudo bem em casa? Porque o que ele viu não é desse mundo. Literalmente, criaturas com cabeça de leão, corpo de águia, olhos que cobrem o corpo inteiro, asas flamejantes e vozes que rugem como trovão. Tinha também o cavalo pálido, que trazia um cavaleiro chamado A Morte. Nome leve, né? Cada animal simbolizava algo: juízo, destruição, revelação. Mas a real é que se você lê Apocalipse sem contexto, parece que você caiu num crossover entre Pokémon lendário e Lovecraft Gospel. É tipo assim: João teve uma visão e o cérebro dele disse: vamos fazer fanfic com tudo o que existe de mais insano. E fez! Só que a conexão com a paixão de Cristo tá aqui. Muitos estudiosos acreditam que essas visões só se tornaram possíveis depois da crucificação, como se a cortina entre os mundos tivesse sido rasgada. Mas calma, nem tudo ficou só no plano simbólico. Tem uma história real de um objeto que tocou Jesus e virou lenda, maldição e até alvo de guerra. O Longinus, o centurião e a lança mística. Artefato ou maldição? Lá estava ele, o centurião romano responsável por confirmar se Jesus estava realmente morto. E como ele fez isso? Simples. Enfiou a lança no lado de Cristo, clássico padrão romano de gentileza. Essa lança virou uma das relíquias mais misteriosas da história. A lança do destino. A lenda diz que quem possui a lança conquista o mundo, mas também cai em desgraça logo depois. Tipo um cupom do poder com prazo de validade macabro. Dizem que o próprio Hitler procurou pela lança. Napoleão também. Uns conseguiram achar algo que poderia ser ela, mas ninguém segurou por muito tempo sem se ferrar bonito. É tipo a Excalibur da dor. Quem tem, reina. Mas logo depois tropeça no próprio ego e cai de cara na sarjeta da história. Hoje, supostas versões da lança estão em museus, mas a pergunta é: ela guarda poder mesmo? Ou é só símbolo para quem acredita demais ou teme demais? E se você achava que a lança era surreal, imagina a cruz. Ou melhor, os pedacinhos dela, o pano ensanguentado e até amostras de DNA. A cruz onde Cristo foi crucificado virou uma obsessão e, segundo relatos, foi dividida em pedaços e espalhada pelo mundo. Literalmente, a madeira mais famosa da história está em capelas, museus e igrejas. Mas a coisa fica mais estranha quando entra o Santo Sudário, o lençol que teria envolvido o corpo de Jesus. Ele tem uma imagem gravada que muitos acreditam ser a face de Cristo. Testes de carbono? Inconclusivos. Milagres associados? Vários. Teorias da internet? Ah, aí a lista explode. Tem até história de sangue preservado, de que amostras mostram DNA com padrão desconhecido. E aí vem a galera da teoria forte. E se tentarem clonar? Sim, Jesus 2.0, versão laboratório. O pessoal não deixou passar nenhuma gota. E hoje tem gente que quer fazer test drive genético no Filho de Deus. Mas calma, e se nada disso for só simbólico? E se os monstros, as criaturas e até as visões forem baseadas em coisas reais? E se esses monstros fossem reais? 10, 11:30? Tá, respira fundo agora. Porque tem uma galera que acredita que as criaturas da Bíblia não eram apenas simbólicas. Leviatã igual, Megalodonte, Behemoth igual, um dinossauro herbívoro sobrevivente. Já ouviu falar de criptídeos? Tipo monstros que supostamente ainda existem, escondidos por aí? E se as visões do Apocalipse fossem descrições antigas de seres que a gente simplesmente não entende mais? Alguns estudiosos alternativos comparam até com alienígenas. Sim, Ancient Aliens Feelings. Vai que os monstros eram reais, mas a gente só achou que era metáfora?
clássico erro de interpretação, tipo confundir parábola com spoiler interdimensional. Se tudo isso for real, simbólico ou só viagem mística, o fato é, a Bíblia é muito mais bizarra e épica do que te contaram no grupo de catequese. A real é que a Bíblia tem mais monstros, visões apocalípticas e criaturas estranhas do que muito filme de terror por aí. E no centro de tudo isso tá a história da paixão de Cristo, envolta em dor, salvação e um monte de coisa que dá até calafrio. Se você curtiu essa viagem teológica com pitadas de monstros e caos cósmico, já deixa o like, se inscreve e comenta aí. Qual criatura bíblica te dá mais medo? Spoiler! Eu tô evitando o mar desde que descobri o Leviatã.